Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma videoaula aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a terceira peça do nosso jogo de banheiro. E eu vou fazer ela no caramelo e rosa, ambos barbantes 6. A peso, medida, vai estar na descrição do vídeo. Vou utilizar agulha 4 milímetros e tesoura para fazer a troca de cores, tá legal? Então, nós já temos aqui no canal o tapete, bico de coração. Ele tá de outra cor no vídeo, mas o modelo é o mesmo. E saiu para vocês aí o vídeo anterior da tampa do vaso, tá legal? Fiz uma tela diferentinha, ficou bem bacana aí. Peso e medidas também tá aí tá na descrição do vídeo da tampa, tá legal? Então, hoje eu vou fazer a terceira peça, que é o nosso rodapé, e já vamos começar. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, aproveita aí para compartilhar o vídeo. Se fizer a peça, me marca lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro. Vamos lá, então. Para dar início ao rodapé, hoje eu não vou falar muito para não tomar tempo de aula, tá? Então, aqui nós vamos começar com um nozinho. E eu vou fazer um total de 37 correntes. Fiz, então, aqui 37 correntes. E aí, eu já fiz aqui também no canal, gente, um vlog, que eu até coloquei a prévia do jogo de banheiro. E eu fiz um vlog mostrando pra vocês os tapetes que eu já tinha feito de coração. Me pediram muito, recebi algumas mensagens da passadeira. Então, eu vou programar uma passadeira de 1,20 m bico de coração aqui também pra vocês, utilizando essa mesma base. E depois eu vou fazer um vlog mostrando os dois jogos de banheiro e se eu fiz ou não aplicação neles, tá? Assim que eu finalizar aqui, a última peça com vocês. Depois dessa aula aqui ao rodapé, teremos o porta-papel higiênico de 2 lugares. Aí sim eu vou fazer o vlog para vocês, dos dois jogos de banheiro que vocês me viram trocando as cores durante a aula. Para dar início, laça o fio e volta na quarta corrente com um ponto alto. Peço aí desculpa para vocês se o barulho das minhas calopsitas atrapalharem um pouquinho, mas é que eu tô gravando durante o dia o vídeo e elas fazem um pouquinho de barulho mesmo, tá? Mas não é nada assim agravante que vai tirar a concentração de vocês. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto de base. A gente vai trabalhando assim. E, ó, tem alguém aqui querendo aparecer. Um pezinho ali. Olha isso. Depois eu mostro ela pra vocês, que ela vai aparecer aqui no vídeo, igual apareceu na tampa do vaso. Cheguei, então, no final da carreira. E junto com este último ponto, nós vamos colocar aqui mais 5 pontos, para ficar um total de 6 aqui no canto. Então, eu venho aqui nesse último espaço que eu fiz o ponto e trabalho aqui dentro mais 5 pontos altos, para ficar com 6. Eu já fiz 2, opa. Agora sim. 2, 3, 4, 5 e 6. Feito, então, aqui os 6 pontos, ele geralmente faz um buraquinho aqui no meio. Então, eu seguro o nó e puxo o fio. Olha lá, ele reduz e fecha todo o buraquinho. Vou fazer agora o retorno. Será ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no último ponto da volta. Já estou aqui fazendo o arremate do fio do início, então, meu trabalho já vai saindo bem limpinho. Eu vou chegar, então, com ponto alto até aqui na ponta. Cheguei, então, aqui do outro lado. Esta parte, ela vai permanecer reta e o bico do nosso trabalho vai ficar nessa parte redonda, tá legal? Eu vou trabalhar aqui com 2 cores para dar sequência aqui no meu jogo de banheiro. Então, vocês vão me ver alternando do caramelo para o rosa. Se você não for trocar de cor, não precisa fazer os arremates.
Eu vou fazer agora a segunda volta, começando aqui com 3 correntes e virar o trabalho para o lado avesso. É carreiras de frente e costas que nós vamos trabalhar. Venho e vou fazer uma segunda carreira de ponto alto cheio. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar nos 6 pontos da lateral. No caso aqui, vamos chamar de frente. Até eu chegar aqui nesses 6 pontos da frente para fazermos os aumentos neles. Então, segue ponto alto sobre ponto alto. Os nossos aumentos são feitos de uma forma bem simples. Essa pontinha que ficou aqui, de eu ter guardado o fio e sobrou, eu já vou arrematar para deixar meu trabalho bem limpinho. Então, cada troca de cor que eu faço, para quem não gosta de arremate, eu já sugiro aí ir arrematando tudo. A cada carreira que você troca de cor, já facilita muito do que ter que arrematar tudo no final. Dos 6 pontos que nós temos aqui, vai ser bem simples. Nós vamos trabalhar 6 aumentos de ponto alto. Então, é só você vir no primeiro ponto, coloca 2 pontos altos nele. Segundo ponto, 2 pontos nele. Terceiro ponto, 2 pontos. E nos próximos 3, que nós vamos fazer mais 3 aumentos, ficando com um total de 12 pontos aqui na borda. Depois, deste outro lado, nós seguimos fazendo aqui, então, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui nesse último. Completei, então, aqui a carreira e vou fazer a troca de cor. Então, eu vou cortar aqui o fio. Arremato. Quando eu voltar para dar continuidade aqui a carreiras frente e costas, eu já viro e começo deste outro lado, tá bom? Então, a carreira anterior vai ficar do avesso. Aqui, eu vou amarrar agora o meu fio rosa. Pronto, eu já amarrei aqui meu fio e eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Na tampa, nós fizemos a parte que começa a fazer os bloquinhos, pegando por trás pra ficar esse relevo. Como a nossa tampa é frente, costas, nós temos que prestar atenção nesse detalhe também. Eu vou colocar como lado de cima, do nosso rodapé, eu vou colocar como parte de cima a primeira carreira. Então, eu sei que eu tô do lado direito, porque ela vai me mostrar. Todo lado direito, eu vou trabalhar os meus pontos usando a alça de trás. Então, esse primeiro ponto, nós vamos fazer normal, porque ele vai ficar depois escondido embaixo das correntes de acabamento. Eu nem vou guardar esses fios agora, porque depois eu escondo todos eles aqui na carreira de acabamento, ou você pode guardar, tá? Vamos lá, temos que fazer aqui blocos de 4 pontos. Então, eu vou trabalhar, ó, usando só o lado de trás da corrente. Então, eu tenho 2, 3, 4. Venho, faço 2 correntes, pulo 2 de base e repito 4. Usando só o lado de trás da corrente. Eu prefiro não fazer lado de trás da corrente. Tudo bem, você pode fazer só o ladinho normal aí, pegando o ponto inteiro. E assim, eu sigo fazendo 4 pontos, pulando 2 correntes, até chegar na nossa frente, que é a parte do aumento. Então, eu vou fazer essa parte, repetindo aqui, então, o padrão de 4 pontos separados por 2 correntes, pulando 2 de base, até eu chegar lá naqueles pontos que na primeira volta eram 6, na segunda volta passaram a ser 6 aumentos, formando então 12 pontos. Cheguei então, eu fiquei com um total de 6 blocos. Faço uma corrente e sem pular ponto de base, eu vou trabalhar de 2 em 2 pontos. Então, aqui eu faço 2 pontos, uma corrente, sem pular de base, repito. 2 pontos, uma corrente. Vou fazer isso até eu ficar com blocos de 2 pontos, separado por uma corrente por 6 vezes. Então, aqui eu já estou fazendo a 4ª vez. Olha lá, a base a gente não pula, a gente pula a corrente só em cima. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5... Opa!
e 6. Feito, então, os 6 blocos, uma corrente e venho aqui deste outro lado, fazendo os meus blocos de 4 pontos, pulando 2 correntes, pulando 2 pontos na base. Vamos lá, então, até o final da carreira, fazendo, então, aqui o outro ladinho. Cheguei aqui no final, fiz aqui, então, meu último bloco. Vamos para a segunda volta de carreira de tijolinho. Vamos chamar esses aqui de tijolinho para ficar mais fácil. Então, eu subo 3 correntes e viro o trabalho para o avesso. Eu vou colocar aqui um marcador. Deixa eu pegar aqui nas minhas coisas um marcador. E vou colocar na parte da frente. Assim. Esse é o lado de cima do meu tapete, tá bom? Então, eu vou fazer agora a volta que vai ficar no avesso. Pra volta ficar no avesso, eu vou fazer 4 pontos em cima de 4 pontos, espaço em cima de espaço. A única coisa que vai mudar vai ser aqui na frente. Na hora de trabalhar, se eu tô no avesso, eu uso a corrente de trás. Então, olha, só a corrente aqui de trás, tá vendo? Eu vou fazer os pontos altos. Então, aqui eu tenho 3 e 4. 2 correntes de separação. Venho aqui. Vou pro próximo, só na corrente de trás. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar do lado direito. Então, aqui eu tenho 2, 3 e 4. Olha o outro lado como fica. O relevo que nós tínhamos nas outras voltas, tá bom? Então, vamos lá fazendo até chegar nesse aqui, repetindo o mesmo passo a passo. Cheguei aqui, então, até o último quadradinho. E a partir de agora, nós vamos começar a colocar 2 correntes em qualquer espaço que apareça aqui do nosso tapete, tá? Tanto aqui na lateral, quanto aqui na parte da frente. Então, eu faço 2 correntes. E nos nossos blocos de 2 pontos, eles vão ficar agora um ponto e um aumento, para começarmos a crescer o nosso trabalho. Continuando aqui, usando só a alça de trás, que no caso, como tá do avesso, é a alça da frente. Opa, tá faltando um fiapinho aqui. Aí, então, no primeiro ponto, eu faço um ponto, e no segundo, eu faço um aumento. Assim, deixa eu ver se foi certinho. Foi. 2 correntes e vou repetir assim todos os 6 bloquinhos aqui da frente. Um ponto no primeiro, 2 pontos no segundo. 2 correntes e um ponto no primeiro, 2 no segundo. Vamos repetir por 6 vezes e depois do outro lado, a mesma coisa que fizemos para chegar até aqui, tá? Vai ser essa mesma repetição. Chegando no final, faço aqui, então, 3 correntes. Eu tô seguindo a mesma ordem de troca de cores que eu fiz no tapete, tá? Então, se você estiver fazendo troca de cores aí, que você fez nas outras peças, você vai seguindo também. Fiz 3 correntes, virei o avesso e vou fazer ponto sobre ponto, da mesma forma montando os quadradinhos, até chegar aqui no último. Só vai ter alteração agora aqui na frente, mas eu preciso mostrar pra vocês como vocês vão pegar deste outro lado, que no caso é o direito, pra poder ficar com relevo. Do lado avesso, nós já vimos que temos que pegar só na alça da corrente do lado de dentro. Do lado de cá, é o contrário. Nós vamos pegar a corrente de trás. Não na primeira, que aqui já tem as correntes ocupando, mas a partir, quando nós já estivermos no lado que tá a marcação, que nós decidimos que é o lado de cima, a gente usa a laçada só de trás. E aí, fica aqui assim a marcação também, tá certo? Vamos lá, então,
a partir de agora, repetir os quadrados até chegar lá na frente. Aí eu vou dar uma resumida aqui no trabalho para vocês, para o vídeo não ficar cansativo, porque até aqui eu acho que já deu para entender, né? Então, vamos lá. Aqui a gente se encontra. Pronto. Dando continuidade, depois de ter feito aqui as duas correntes, nesse espaço onde temos 3 pontos em cada bloco, vão ser 4 pontos agora. Primeiro e segundo ponto, tem um carro chato na rua, vamos fazer um ponto para cada. E no último ponto, sempre vai ser no último ponto o nosso aumento, tá? Então, aqui em cada um dos 6 blocos, sempre no último ponto o nosso aumento. Observe que nós estamos na terceira carreira. Então, nós já sabemos que são 2 correntes de separação agora por todo o trabalho. Já vimos como deixar o relevo sempre em cima, ó. O relevo vai ficar em cima e atrás fica liso. Era o que eu precisava passar para vocês. E nós estamos na terceira carreira. Eu vou fazer até chegar na 7ª volta, da mesma forma. Vou vir até aqui, 3 correntes, viro o trabalho, vou fazendo, respeitando aqui, deixando o relevo para cima. E aqui, para cada um dos 6 motivos, em cada volta, eu faço um aumento no final. Nós estamos na volta 3, então quer dizer que falta a volta 4, 5, 6 e 7, são 4 carreiras. Eu vou fazer seguindo aí a troca de cor. Então, a cada troca de cor que eu for fazer, vai ser o seguinte, eu vou seguir a troca de cor que eu fiz nesse, que foi a mesma troca de cor que eu fiz no rosa, tá bom? Então, eu fiz 4 carreiras rosa. A volta de número 5 e 6 foi caramelo, e eu volto com vocês aqui, ó, na volta 7 com o rosa novamente. Então, se você quiser fazer a mesma troca de cor do que eu, vai ser feito assim, tá? 2 carreiras, troca a cor. 4 carreiras, troca a cor. 2 carreiras, troca a cor. Chega aqui, a gente se encontra nessa volta. Então, nós vamos se encontrar com 2, 4, 6, 8 pontinhos aqui no nosso desenho lateral, tá bom? No caso aqui do nosso rodapé, desenho frontal. Frontal. Eita, palavrinha difícil. Vou seguir aqui, adiantar até chegar na 7ª volta e retorno com vocês para fazermos a parte que encaixa no vaso. Vamos dar continuidade? Deixa eu ver se elas deixam continuar trabalhando. Aqui, assim, fiz até dar as 7 voltas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Nós vamos começar agora a volta que aumenta aqui para encaixar no pé do vaso. Então, aqui eu deixei bem livre, porque geralmente os vídeos que nós encontramos aqui é tão apertado que o trabalho entra torto no vaso. E eu quis fazer um pouquinho maior. Então, terminei aqui o último ponto da volta 7. Eu vou fazer um total de 24 correntinhas, seguindo daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dar 24. Feito aqui as 24 correntes, eu vou precisar cortar e devolver o fio, para nós fazermos a corrente lá do outro lado. Então, eu vou virar aqui minha peça e vou fazer aqui, ó, eu vou prender nesse mesmo sentido, para ela não ficar torta. Vou colocar a agulha na primeira corrente e vou construir 24 correntes. Olha, daqui eu prendo. Deixa eu virar meu fio. Daqui onde eu parei, eu começo. 1, 2, 3, 4... 5, 6, eu vou fazer 24 correntes. Depois de eu ter feito aqui os 24 pontos, eu vou virar e vou trabalhar aqui pelo direito de novo. Deixa eu ver se vai ficar... Olha, vamos ter que cortar de novo, por quê? Senão vai ficar direito e direito. Agora que nós temos que vir para trás. E aqui eu já tô do lado direito. Ah, não, pode deixar assim mesmo, vai dar certo. Esquece essa parte, gente. É só organizar as correntes. Olha, eu ia cortar o fio à toa.
Aqui a gente só organiza as correntes, para não ficar torto aí na hora de fazer o trabalho. Depois de você ter feito 24 correntes, você vai fazer aqui mais três correntes e vai voltar na quinta corrente, tá? Então, você conta 1, 2, 3, 4 e volta na quinta corrente, só que do lado do avesso. A correntinha aqui, para o meu trabalho não ficar torto. Tá vendo aqui, ó? A corrente ficou ao contrário. Se você virar ela, o seu trabalho vai ficar torto. Então, eu vou continuar aqui fazendo os blocos de 4 pontos e 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos, separo por 2 correntes, pulo 2 correntes da base e vou repetir 4 pontos por todo esse cordão. Vou fazer aqui agora os meus últimos 4 pontos. Vai sobrar 2 correntes. Olha, o sol baixou, deu uma escurecida. Ficou aqui sobrando 2 correntes, tá legal? Então, eu continuo aqui, ó. 2 correntes em cima e vou começar a fazer em cima dos blocos. Usando só o lado de trás da corrente, para continuar deixar o meu trabalho em relevo aqui em cima. A partir daqui, nós damos continuidade, como já havíamos feito nas 7 carreiras anteriores. 4 pontos, eu vou fazer agora uma sequência de 4 carreiras com rosa. Fiz aqui 4 pontos, 2 correntes de separação, vou na frente, faço mais 4 pontos e vou pulando de ponto em ponto, seguindo aqui os meus quadrados. Quando chegar aqui na frente, eu sigo o mesmo padrão, ponto sobre ponto, no último ponto, um aumento. Aí, quando eu chegar deste lado de cá, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Chegou no último bloco, eu pulo 2 correntes e volto a fazer aqui, e nós vamos ter 4 bloquinhos a mais. O que era apenas 6, nós vamos ter agora 10 tijolinhos de 4 pontos separados por 2 correntes, tá? Então, retorno com vocês aqui, deixa outro lado. Fiz toda a volta, ó, já criamos, então, a estrutura aqui da lateral. Eu vou estar fazendo agora, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar uma sequência de 4 carreiras, pra depois fazer a carreira de volta de ponto alto cheio. Então, eu vou fazer mais 2 voltas do mesmo jeito. Lembrando aí que agora vai pro avesso, então, eu faço aqui, ó, 3 correntes. Quando eu viro, eu vou voltar fazendo da mesma forma. Avesso eu pego na corrente do lado de dentro, direito eu pego na corrente do lado de fora. Depois que eu fizer essas 4 voltas, eu vou cortar o fio novamente e vou fazer a carreira de ponto cheio. A carreira de ponto alto cheio, para quem não sabe, não viu as outras aulas, tá começando por essa peça, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, no espaço que temos 2 correntes, nós vamos continuar fazendo 2 correntes. Mas aí eu volto só para reforçar aqui os detalhes com vocês, tá? Vou fazer, então, aqui as minhas 4 voltas rosa, já estou na terceira, e volto com vocês aí. Então, fazer tudinho com vocês, o passo a passo bem explicadinho, porque tem gente que só consegue fazer acompanhando o vídeo, e isso é normal, e eu tenho que mostrar o passo a passo todo detalhado, tá bom? Vamos fazer agora as últimas 2 voltas, que eu vou trocar a cor, que eu vou fazer pelo caramelo, e depois logo já vem o bico. Então, eu deixei essas voltas aqui, pra deixar aqui essa lateral um pouquinho mais gordinha do que o que a gente anda vendo por aí, tá? Aqui, você vai vir no primeiro ponto e vai prender com o seu fio. Ou, no caso, se você estiver usando a mesma cor, você vai subir 3 correntes e virar o trabalho para o avesso, tá bom? Nós vamos fazer essas 2 voltas, tudo do mesmo lado, trabalhar circular. Aqui nós vamos começar a dar o contorno, porque nós já estamos quase acabando e na hora do bico a gente não vai fazer esse contorno aqui em cima. Então, olha, observem que eu tô do lado direito e vou fazer aqui usando a laçada de trás do ponto para deixar o meu relevo pro lado correto.
Já vou guardar essa ponta de fio aqui, porque já facilita um pedaço. E vou fazer ponto sobre ponto. Eu não abraço a corrente, olha, eu trabalho nela. Vou fazer essa volta todinha, ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. Lá na frente, onde nós temos os 6 desenhos, no último ponto de cada desenho, eu faço um aumento. E depois, aonde eu tenho as 2 correntes, ó, já deu pra ver aqui como vai ser a parte reta, né? Vou seguir. Quando chegar aqui, no último eu coloco um aumento. Ponto sobre ponto, no último aumento, tá? Aqui no final eu volto com vocês, porque a partir daqui nós vamos fazer o contorno. Vou mostrar como vocês vão deixar a esquina bem quadradinha. Já rodeei aqui toda a carreira, olha como o trabalho fica bem retinho, fica bem alinhado. Não é uma peça tão pequena, tá? Depois eu vou deixar aí na descrição pra vocês a medida. Eu vou deixar a medida da frente e depois a medida com a medida total, que é até aqui, tá bom? Vamos lá. Hora de fazer o contorno pra arrematar esses fios. E também já dando aí o acabamento, que depois daqui nós vamos fazer a primeira carreira, que é do bico, que é marrom, que é a dos furinhos, e depois já vem o coração, tá? Então, chegou aqui, ó, no final, eu faço uma corrente e no meio do ponto alto eu faço um ponto baixo. No pé do ponto, que é entre uma carreira e outra, eu faço outro ponto baixo. Olha lá como já fica quadradinho. No meio do ponto, um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, um ponto baixo. No meio do ponto, no pé do ponto. Nosso ponto, ele tem pé, corpo e cabeça. Então, aqui na base, onde a gente chama de pé, quando pega no meio, é no corpo, e quando pega em cima, a gente fala cabeça do ponto. Não sei se vocês conhecem assim também, anatomia do nosso pontinho. Feito aqui o último ponto, neste cantinho, a gente precisa fazer um ponto baixo, para deixar bem alinhado. Uma corrente, todo o fio que aparecer agora, você vai trabalhando dentro, assim, já vai estar guardando. Então, vamos fazer aqui nessa lateral. Eu fiz uma corrente, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Para cada um desses próximos pontos, eu uso a própria base aqui, ó, do ponto, e faço um ponto baixo. Então, são 3. Ó, esse primeiro fiozinho aqui já não dá mais para guardar, eu ponho essa última pontinha para trás, depois eu venho e arremato. Esse aqui ainda vou continuar guardando. 2 correntes, 2 pontos. 4 pontos, 4 pontos baixos em cima. Duas correntes, 2 pontos. Vou fazer uma lateral aqui bem certinho com vocês. Ó, já não dá pra guardar mais, eu já ponho pra trás, depois arremato. Opa, agora sim. Ó, chegou aqui, 2 correntes, 2 pontos. Observem que eu nunca abraço a corrente nesse trabalho, eu sempre vou fazendo em cima dela, porque se eu abraçar, fica com um acabamento que eu não gosto, não sei vocês, né? Chegou aqui. Pausei o vídeo por conta do barulho de uma moto. Neste último espaço, nós vamos fazer apenas uma corrente, tá? Observem que é o último espaço antes de ir para outra base. Eu pulo uma corrente, na última corrente eu faço um ponto baixo. É importante pular aqui. Eu vou pular aqui a base desse ponto e vou fazer um ponto baixo já entre uma carreira e outra. Aí, aqui eu vejo onde que entra a minha agulha. E já tenho aqui quadradinho. Vou virar aqui e vou fazer essa parte do meio. Deixa eu ajustar meu fio. Seguimos aqui, ó, aqui esses pedacinhos que vai ficando é só arrematar. Nesta parte onde encaixa no vaso,
você vai fazer do mesmo jeito. Um ponto em cima, um ponto em meio e um ponto na lateral. Na lateral não, no fim do ponto, entre uma carreira e outra. E só vai fazendo isso. Chegou ali no cantinho, você vai fazer igual aqui, pra ficar desenhado assim. Vai fazer assim. Vai trabalhar aqui e vai fazer a mesma coisa. Chegando aqui, eu vou encontrar vocês. Lá então, olha como que fica bem acabadinho aqui o nosso tapete. Nós vamos fazer agora uma carreira com os buraquinhos. Essa carreira de buraquinhos precisa terminar com número par de buraquinhos, tá bom? Por que que eu falo isso, não falo quantidade? Gente, é muito bom receber mensagem falando que eu fiz de um jeito que outras professoras não fazem com relação a contagens de ponto. Aqui, se você parar para contar o seu e o meu, vai ter a mesma quantidade de pontos. Mas, a partir daqui, como envolve parte circular, aqui na parte da frente do nosso trabalho, se às vezes eu falo uma quantidade exata de pontos, quanto vocês devem pular, dá problema no seu. Então, do jeito que eu explico, seu ponto pode ser apertado, pode ser frouxo, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? O importante é que a peça vai sempre ficando alinhada e retinha. Vamos lá. A parte reta é bem fácil. Nós vamos subir aqui da onde fez a última corrente. Deixa eu focar um pouquinho a imagem aqui. Aí. Fez aqui a última corrente do contorno, você vai fazer a sua primeira corrente. Aqui, eu venho no primeiro ponto, ó. Observe que as correntes contornou o primeiro ponto, mas eu ainda vou fazer um ponto nele. Se eu vir pra cá, fica buraco. Então, ó, eu venho aqui no primeiro ponto e tenho já 2 pontos bem fechadinhos. Vou no terceiro, eu ainda vou continuar pegando em relevo. Fiz 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 correntes de base. Então, nesta volta, que é a última volta antes do bico, depois eu vou cortar o fio, vou vir com o fio rosa e vou fazer até o final, que é para fazer a parte do coração. Eu vou fazer toda a volta assim. 3 pontos, separado em cima por 2 correntes. E na base, a parte reta, eu pulo 2 correntes. Na parte redonda, eu vou pular 2 correntes, uma corrente de base, de uma forma que eu sempre vou ter 3 pontos, em cima separado por 2 correntes, mais embaixo, às vezes possa ser que eu pule 2 correntes, ou 2 pontos, ou 1 ponto, porque aqui na parte reta, é simples, né? É só seguir ponto sobre ponto e pular 2 de base. Quando chega às curvas, você vai manter o seu trabalho sempre alinhado, assim, e você vai pulando aqui. 3 pontos, 2 correntes, 2 de base, 3 pontos, 2 correntes, 1 de base. E você pode pular espaço com 2 pontos em seguida, 1 ponto em seguida. O importante é que no final da volta, acabe com espaços de números pares. E aqui, não emborgue o seu tapete, tá? Porque se ele emborgar agora, o bico não vai ser suficiente para deixar ele reto de novo. Então, eu vou adiantar essa volta de furinhos e volto com o fio rosa. Voltei, então, e vamos continuar aqui a parte do bico do coração do nosso tapete. Eu não sei quantos buraquinhos vocês vão fazer no de vocês, mas o meu deu 40. Eu trabalhei aqui na lateral 2 pontos e 3 pontos, 2 espaços, 2 correntes, né? Embaixo e em cima, fui fazendo. Quando chegou aqui, eu tive que ornar em alguns pontos, eu coloquei apenas pulando 1 ponto, tá vendo aqui, ó? Mas a base de todos permaneceu aqui em cima com as 2 correntes, mesmo os espaços que eu pulei apenas 1 ponto, tá? Então, eu trabalhei aqui por toda a volta. Vamos fazer agora a parte do bico. Primeira volta, avesso, segunda, direito. Terceira, avesso, quarta, direito, tá? Então, nós vamos começar pelo avesso, porque aqui já está finalizado, senão vai ficar muita coisa aqui, e nós vamos ter que fazer avesso e direito no coração. Então, para a última volta, que é a finalização ficar certinha, nós temos que começar pelo avesso. Vamos pegar o fio do bico.
Dentro do primeiro espaço, nós vamos começar por aqui. Amarra o fio. E, basicamente, é o mesmo bico das outras peças. Então, 3 correntes no mesmo espaço, eu coloco mais 3 pontos, para formar a base de 4 pontos. Né, Edu? É. 4 pontos. Olha, pessoal, enquanto eu trabalho, eu tenho aqui as minhas companhias, tá vendo? E tem mais um ali pepiando, ó. Vamos lá. Então, eu tenho 4 pontos, 3 correntes, venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. 3 correntes, laço o fio, próximo espaço, 4 pontos. E é assim que eu vou trabalhar toda esta carreira. Tá legal? Vamos lá, então? Vamos lá, então. A segunda volta, olha, observem que deste lado eu parei assim e deste outro lado eu parei com o coração. Quanto a isso, não tem problema, porque essa parte vai ficar escondida embaixo do vaso e mesmo assim não vai ficar um acabamento feio, tá bom? Então, deste lado, nós vamos fazer 3 correntes primeiro para dar altura de um ponto, virar o trabalho, agora nós vamos para o lado direito. Mesmo sendo o lado direito, nós não vamos fazer mais em relevo. 3 correntes vale um ponto, mais uma corrente de espaço, para não ficar repuxando. Vamos vir aqui em cima de cada um desses 4 pontos e fazer 4 aumentos. Então, aqui eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Feitos os 4 aumentos, entre um e outro, nós vamos fazer de 1 a 2 correntes. Olha, você faz uma e faz um aumento e vê como que fica. Se vai ficar repuxando aqui. Se você ver que vai ficar repuxando, você coloca 2. Olha aqui. Uma foi o suficiente para o meu, entre um e outro. Então, para cada coração aqui da lateral, até eu chegar neste último, que começa a parte da frente, eu vou colocar uma corrente de separação. Quando eu for fazer na parte dos motivos, eu vou colocar 2 correntes entre um coração e outro. Eu vou fazer agora a parte toda da carreira, porque ela vai ser só repetição, tá legal? E aí eu já encontro vocês lá do outro lado para iniciarmos a terceira volta. Terceira volta do bico. Olha, cheguei aqui do outro lado, já fiz todos os meus 4 aumentos em todos. Ele vai ser um pouquinho diferente dos outras peças, porque nós precisamos para aqui sempre manter ele plano, tá? Então, aqui eu faço 3 correntes, vai valer um ponto e viro o trabalho do avesso. Deixa eu virar aqui. Quietinho, rapaz. Primeiro ponto da base, nós ficamos com 8, certo? No primeiro, nós vamos colocar um aumento. Segundo, um ponto sozinho. Terceiro, um aumento. E agora, nós vamos repetindo. Um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Neste aqui. Deixa eu terminar ele aqui. Vamos lá. Neste primeiro, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. No coração do lado, eu não vou precisar fazer corrente de espaço aqui. Eu faço um ponto, 2 pontos, e no terceiro, um aumento. Dois pontos. E um aumento e finalizo o segundo com 2 pontos. Então, o primeiro, eu fiquei com 12 pontos, certo? Nós vamos fazer essa, intercalando assim, para o nosso trabalho se manter reto. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui para ficar melhor, para mostrar para vocês. Agora sim, né? Primeiro,
aumento, um ponto, aumento, um ponto, aumento, um ponto, aumento, um ponto. Ficou aqui com 12 pontos. Segundo, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Ficamos aqui com 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Então, nós vamos trabalhar assim todo o trabalho, intercalando. Um coração vai ficar com 12 pontos, um coração vai ficar com 10 pontos. E eu vou fazer aqui toda a minha volta, até aqui na frente. Uma dica, se o ponto for muito apertado e aqui você vê que precisa de mais espaço, entre um e outro, você coloca uma corrente aqui no meio, tá bom? Vamos lá, então, dar continuidade e eu volto para fazer a última volta com vocês. Vamos agora trabalhar a última volta aqui do tapete. Essa ponta que ficou para cima, eu vou colocar ela aqui para baixo. Vou dar um nozinho aqui atrás e vou cortar. É a última ponta que falta arrematar aqui do trabalho. E essa depois que finalizar ele. Então, eu vou virar aqui o trabalho. E agora, é o seguinte. Nós vamos fazer... Ó, chegou aqui no final, eu nem precisei fazer aquele ponto aqui que nós estávamos usando de base, tá bom? O que nós vamos fazer? Deixa eu baixar um pouquinho essa claridade da luz, que às vezes pode estar gritando aí na cor do vídeo. Peraí, vamos ver. Aí, melhorou. Tá, vamos lá. Nós temos, então, corações com 10 pontos e com 12 pontos. Com 10 pontos, nós vamos fazer o seguinte. Em cima do primeiro ponto, eu faço aqui, ó, não fiz corrente pra virar, só virei o trabalho e vou fazer um ponto baixo. Então, o que eu fizer nos primeiros 5 pontos, nós temos que fazer nos próximos 5 pontos, tá? Então, eu vou falar até o 5º ponto. O ponto número 1, ponto baixo. O número 2, a gente pula. O número 3, nós vamos fazer 2 pontos altos. No 3 e no 4, tá? É um aumento. Ó, ponto 3, um aumento. Ponto 4, um aumento. Ponto 5, um ponto baixo. Agora, a gente repete de novo. Repete o que fez aqui, vamos repetir aqui. Um ponto baixo. Só que é daqui pra cá. Então, vai ser um ponto baixo, um ponto baixo. 2 aumentos, 2 aumentos. Vamos lá. Pulei um ponto aqui, vou pular um ponto aqui e no seguinte fazer um ponto baixo. Toda vez que tiver o coração com 10 pontos, vai ser feito desta forma. Tá bacana? Coração com 12 pontos. Você vai pular o primeiro ponto, no segundo fazer um ponto baixo. Pula o terceiro, no quarto você vai fazer o aumento. A diferença aqui, desses corações que tem 12 pontos, nós vamos pular o primeiro e o último ponto. O restante será feito igual ao coração de 10 pontos. Da mesma forma que fiz aqui, eu vou fazer nos de 12 também. Só vou pular o primeiro ponto e o último ponto. Isso na base reta. Na parte oval, eu vou dar aí uma dica para vocês, caso embabade aí o trabalho de vocês, ou também curve. Eu sei que eu falo bastante nos vídeos, mas é sempre para dar dica aí por conta dessa diferença de ponto. Eu sei que muitas vezes essa diferença de ponto acaba nos atrapalhando. Ó, aqui na parte reta, eu vou continuar seguindo aí. Então, quando aparecer 10 pontos no coração, nós já sabemos o que fazer, e quando aparecer 12 pontos também acabamos de ver como fazer, né? Só pular o primeiro e o último ponto. Aí, assim, todo o coração aqui em cima vai terminar igual. Vamos fazer assim até chegar aqui. Quando chegar na parte redonda do seu trabalho, se caso precisar de mais alguma coisa, nos seus corações que você tem 12 pontos... Nos corações que você tem 12 pontos, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, um total de 4 corações aqui com 12 pontos na parte oval, tá bom? Então, se precisar, nesses corações, entre um e outro,
que começa aqui, ó, você coloca uma corrente entre um coração e outro, como se fosse aqui. Imagine que eu tô no coração aqui, ó, com 12 pontos. Aí, aqui eu já fiz o primeiro aumento, fiz o segundo aumento, um ponto baixo. Outro ponto baixo. E vou fazer aqui o outro lado, com 2 aumentos e um ponto baixo. Olha, 1 e 2. E o meu último ponto baixo aqui. Imagine que esse aqui foi o coração de... Ah, não, esse aqui é o de 10 pontos, ó. Eu vi que tava torto, agora sim. Então, se eu ver que lá na frente ele vai virar, eu faço uma corrente e começo a fazer o próximo. Só essa uma corrente que a gente coloca aqui, ó, se precisar aqui, já resolve, tá? No meu caso, aqui, eu já tô percebendo que não vai precisar. Então, eu vou seguir fazendo todos os meus corações desta forma que eu mostrei pra vocês. Então, eu continuo fazendo desta forma aqui. Pontos com coração com 10 pontos, faço usando todos os 10 pontos. Coração com 12 pontos, pulo o primeiro e o último ponto. Aqui em cima vai ser sempre a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, eu sigo agora completando aí o meu tapete rodapé. Vou deixar na descrição para vocês comprimento e largura. E depois também vou estar fazendo a minha segunda peça, que é do meu outro jogo. E mostro pra vocês depois um vlog antes de eu vender, presentear alguma coisa do tipo. Eu vou deixar todo montado com as aplicações que eu vou fazer e mostro pra vocês no último vlog que eu for fazer dos corações, tá? Então, eu vou sempre ajeitando aqui. Vai ficar a coisa mais lindinha esses corações em volta. Vou tirar as medidas, ver o peso, tudo certinho, deixar aí na descrição para vocês. O próximo vídeo que vai chegar vai ser o porta-papel higiênico, para nós finalizarmos aí o jogo de banheiro. Em seguida do jogo de banheiro, eu vou trazer outras peças para vocês, tá bom? Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender essa peça. Eu expliquei o mais detalhado possível. Na dúvida, pode entrar em contato aí comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Vou continuar aqui e até a próxima videoaula.